Deixe-me aprumar aqui no púlpito. Eu não sei se ainda tenho um pouco do sotaque, já desde 2008 aqui, mas às vezes sempre sobra algum resquício. Muito bem, primeiramente, boa noite a todos. É muito bom ver a igreja animada. O pastor Valdir comentou 41 anos que a igreja faz, 35 de comemoração, e é ótimo ver todo esse tempo, a fidelidade de Deus durante todos esses anos na vida de cada um de vocês. Então eu sou imensamente agradecido a Deus por poder estar aqui hoje com a minha esposa. O pastor já apresentou, amanhã minhas filhas estarão aí, futuro genro. Então sou imensamente agradecido a Deus por poder servir a vocês com a mensagem do Evangelho. E sinto-me honrado por poder participar desse momento tão especial. E é claro que essa honra é totalmente devida ao nosso Senhor. Ele merece isso de nós todos os dias. O pastor já nos apresentou. Estamos lá na Igreja Batista Vitória, em Pinhais, Barrovesópolis. Trago um abraço da igreja também. Quando estiverem passando por lá, são bem-vindos, serão bem-vindos. Há 4 anos pastoreando a igreja, e Deus tem abençoado também aquele ministério. Louvamos a Deus por isso. Eu vim com minha família em 2008 aqui para Pinhais, lá para Pinhais, para estudar no seminário. Então, estudei lá 1 ano, depois precisei esperar um tempo que não consegui dar continuidade. Depois voltei em 2014 e terminei. Então, em 2017, os estudos naquela instituição. Continuo estudando lá, fazendo ainda alguns cursos pós o curso de teologia lá que nós fazemos. E o Senhor aprove a Ele fazer com que eu e minha família ficássemos por enquanto aqui na região, não voltássemos lá para o Rio Grande do Sul, lá para o meio dos gaúchos. Então somos gratos a Deus por fazer a sua santa vontade. Muito bem, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu vou levantar um pouquinho aqui. Posso? Sim, pessoal. Nesses 3 dias, então nós temos ali o versículo, né? O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou o que se requer dos homens de Deus, em termos genéricos, né? Homens e mulheres, é que se encontre todos os dias fiéis. Vindo ao caminho para cá, minha esposa compartilhou comigo uma frase de Paul Tripp. Ele disse que se Deus não, eu vou parafrasear aqui, não comanda a minha vida dia a dia, então Ele não comanda nada da minha vida, porque precisa ser todos os dias. E muitas vezes nós esperamos coisas extraordinárias. E na verdade, o que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis todos os dias. Não é algo fácil, não é algo normal para o ser humano. Por quê? Porque apesar de salvo, se você já é um salvo, você tem o Espírito Santo habitando em você. E apesar de salvo, ainda habita em nós o velho homem. E é uma luta que cada um de nós tem dia após dia. É uma luta que cada um de nós precisa, cada vez que acorda de manhã, ir perante Deus e pedir por sua ajuda.
Então não é algo fácil, mas é possível, porque a graça de Deus nos ajuda a vivermos de forma fiel. Às vezes caímos, às vezes fracassamos, às vezes andamos longe do nosso Senhor, às vezes passamos de largo, pela sua palavra, mas Ele sempre está nos chamando novamente à fidelidade, sempre está novamente fazendo apelo aos nossos corações, para que nós sejamos constrangidos pela sua palavra, para que nós lembramos da sua fidelidade para conosco. Então, o que eu preparei e creio que o Senhor Deus tem colocado em meu coração: fidelidade em meio a uma crise na fé. O que eu quero trazer hoje à noite para os irmãos. Amanhã pela manhã, fidelidade em meio a uma crise na família. E à noite, quero terminar com fidelidade em meio a uma crise no trabalho. E não vou focar no seu trabalho secular, por mais que possa servir também para ele. Mas eu quero focar no seu trabalho para Deus. No seu trabalho na obra do Senhor Deus. No seu trabalho diante dos dons que Deus lhe confiou. E principalmente no seu trabalho na sua igreja local. Esta igreja aqui, juntamente com o seu pastor. Então, peço por favor que abram as suas Bíblias para o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14. Fico também feliz de rever alguns irmãos e irmãs, não conheço a todos, mas tem alguns irmãos que estou revendo aí já de algum tempo. É muito agradável quando nós podemos cultuar também ter comunhão com outros irmãos. Isso é muito bom. Eu farei a leitura do versículo 26 até o 31, tá? Mas você fique ali em Marcos, que eu farei outras leituras. Marcos, capítulo 14, 26. Eu lerei na versão que eu tenho aqui, a King James, você acompanha na versão que você tem ali, tá? Nós vamos nos entender. E depois de haverem cantado um salmo ou um hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galileia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Santo Deus, Pai da eternidade de nossas vidas, obrigado por mais um tempo que podemos nos reunir na tua casa, como igreja. Obrigado por esta comunhão, por esta igreja, pela vida do pastor Valdir, de cada um membro. Peço que o Senhor esteja falando ao seu coração, aquele que porventura ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, ó Pai. Peço que o Senhor esteja falando ao seu coração e abençoe a tua palavra às nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Eu escolhi esses 3 temas porque são
3 áreas de nossas vidas principais em que passamos por crises. Quem porventura nunca passou uma crise na sua fé? Ou mais do que uma? Eu já passei várias. Eu pensei, olha, depois que eu for pastor, daí eu não vou mais ter nenhuma crise na fé. Mas eu acho que tive mais vezes crise na fé. Amanhã nós iremos estudar pela parte da manhã uma crise familiar na família. Minha família de sangue, ou minha família como irmãos em Cristo. E à noite, meu trabalho para Cristo. Mas nesse texto aqui nós podemos já enxergar que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala para Pedro. É um texto muito conhecido. Pedro, você terá uma crise na sua fé. Depois que eles vierem me buscar, vão me prender, você terá uma crise na sua fé. E Pedro diz, não, de maneira alguma. Sim, Pedro, eu estou te assegurando, é verdade o que eu estou falando, não estou mentindo, Pedro. E Pedro diz, olha, mesmo que eu precise morrer, isso não vai acontecer. E quantas vezes nós agimos dessa forma, desta maneira? E é bom termos esta convicção, mas nós precisamos confiar sempre na fidelidade do nosso Senhor para a nossa vida, para a nossa fé. E Pedro aqui, ele estava confiando mais nas suas forças, na sua eloquência. Porque o próprio versículo diz, ali o versículo 31, Pedro insistia com eloquência, ainda que seja preciso que eu morra, ao teu lado jamais te negarei. Então esse texto aqui, anterior, Jesus aqui no versículo 26, depois de haverem cantado um salmo, um hino que foi um salmo cantado, eles estavam participando da ceia, quando foi Cristo instituiu a ceia. E depois de eles terem participado da ceia, aquela comunhão, eles partiram para o Monte das Oliveiras. E logo, então, os romanos viriam com os judeus, na verdade, autorizados pelos romanos, buscarem a Cristo Jesus. Então, este é o contexto do que estava acontecendo. E Jesus sabia tudo o que iria acontecer. E Jesus já tinha avisado aos seus discípulos, inclusive a Pedro, o que iria acontecer, que ele iria ser morto numa cruz. Mas Pedro, ele estava ali firme. Eu não vou te deixar. Só que não é bem isso que acontece. Ele acaba tendo uma crise na sua fé. O mundo em que vivemos nunca nos deixa em paz. Sempre há alguma novidade catastrófica para nos perturbar. E no momento ainda estamos aparentemente num final aí de pandemia. Essa pandemia que tem perturbado nossas vidas, tem mexido com a fé de muitos filhos de Deus. Muitos têm se acostumado a não mais precisar vir à igreja fisicamente, se reunir com os demais irmãos. Muitos têm indagado, mas será que não dá para assistir lá no Face, lá no YouTube, ou qualquer outra forma virtual? E a igreja, ela é a reunião dos crentes, dos filhos de Deus, fisicamente. A igreja é isto. Então, essa pandemia veio trazer também uma crise na fé de muitas pessoas. Mas não só a pandemia. Às vezes a economia traz crise na fé de pessoas. Às vezes conflitos interpessoais trazem crises na fé de uma pessoa. Tantas coisas que podem trazer uma crise em nossa fé. E durante estas conferências, eu quero falar sobre a nossa fidelidade em meio às crises da vida. E
mais especificamente hoje, sobre crise na fé. Crise na família amanhã, como eu já disse, e à noite no trabalho que eu realizo ao Senhor Deus, referente à obra de Deus. Nós, como filhos de Deus, também estamos expostos a estas crises, a tais crises. Mas nós podemos vencê-las quando nós agimos de forma correta. Quando seguimos as instruções da palavra de Deus, que deve ser o nosso guia supremo na vida. Segundo domingo de dezembro é comemorado o dia da Bíblia. Eu acabei de citar aqui quando nós seguimos as instruções da palavra do Senhor. Então hoje eu quero usar o exemplo do apóstolo Pedro, que passou por uma crise em sua fé. Só que ele conseguiu vencer tal crise. Provavelmente você já tem sido tentado a duvidar das promessas de Deus. Provavelmente você já tem sido tentado a duvidar da palavra de Deus. Provavelmente você já tenha andado a caminhada cristã sem ter confiado no Senhor Deus. Estou apenas seguindo o fluxo. Pode ser que essa pandemia tenha abalado a sua fé. Outra questão da vida tenha abalado a sua fé. Eu não sei. O Senhor sabe das suas lutas, das suas crises, daquilo que tem atingido a sua fé. Mas o Senhor nos dá esperança para vencermos as crises em nossa fé. Porque por mais que Pedro tenha entrado numa grande crise da sua fé, e o Senhor Jesus o avisou que ele ia passar por esse momento, ainda assim, o Senhor Jesus deu esperança a ele. Essa mesma esperança que ele dá a cada um de nós. É interessante porque em outro momento, Jesus Cristo fala a Pedro: olha, Satanás tem pedido para peneirar a vida de vocês. E eu tenho intercedido por vocês. E ele não está falando ali da perda da salvação, nós não podemos perder a salvação. Ele está falando ali, na verdade, da fé de Pedro e dos discípulos. Então, como aconteceu com o apóstolo Pedro, que fraquejou em sua fé, negando ao seu Senhor, porque ele negou, o texto nos diz ali: olha, o galo cantará 2 vezes, e aí você terá me negado 3 vezes. Ele fraquejou na sua fé, negando o Senhor Jesus. Mas que por final, ele venceu a sua fraqueza. E ele voltou a ter uma fé inabalável. Então, é esta questão que cada um de nós precisa ter em mente. Não uma questão assim: eu posso fraquejar, eu posso falhar na fé. Não que eu possa, isso acontece sim com crentes, mas não que eu vá relaxar sabendo disso e viver a vida de qualquer forma. Não, isso pode acontecer na minha vida. Uma crise na minha fé pode acontecer na minha vida. Mas a esperança é de que o Senhor Jesus sempre está atento, sempre está procurando derramar do seu favor para nos ajudar, nos restaurar, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele restaurou a fé do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro foi um dos alicerces da igreja cristã, do início da igreja. Então a questão aqui não é eu concluir: olha, eu realmente estou numa crise na minha fé, estou fraco. E se eu então for aos pés de Cristo, Ele vai me restaurar, Ele vai fazer de mim um grande homem, uma grande mulher. Não é esse o foco. Ele vai fazer daquilo que Ele quer fazer com você, porque Ele é soberano. Uma bênção da sua vida para a vida de outras pessoas. Quando você vai lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, os primeiros versículos ali, o 3 e o 4, se eu não me engano,
ali diz que o Senhor Deus é o nosso Deus de toda consolação. Isso é maravilhoso, porque Ele nos consola. Ele é cheio de consolação. Você não precisa de consolação? Precisa, eu preciso de consolação. Só que Ele explica por que Ele nos enche de consolação, para que nós venhamos a consolar outras pessoas. Então, da mesma forma, Deus quer restaurar a sua vida numa crise de fé, porque Ele quer fazer de você uma bênção para outras pessoas. Como nós cantamos aqui, o último hino, né? Faz de mim um vaso de bênção. Nós devemos ser isso. Deus deseja isso para nossas vidas. Mas vamos ver então a experiência aqui de Pedro. Veremos primeiramente aqui a autossuficiente fé de Pedro. Nós já lemos ali do 26 ao 31, tá? Jesus então instituiu a ceia, ele participou dela com seus discípulos, logo após terem cantado um hino, partiram para o Monte das Oliveiras. E lá naquele monte Jesus avisa seus discípulos que eles se escandalizariam com o que aconteceria com Jesus. Olha, eu gosto muito de Jesus, Ele é o meu mestre, meu líder, Ele me ensina. Não pode acontecer nada com Ele que minha fé vai ficar abalada. E Jesus havia dito para eles, ó, serei preso, sofrerei e serei pendurado numa cruz. Só que Jesus não parou por aí. Muitas vezes parece que o nosso foco é sempre nas catástrofes, né? Nas coisas, vou colocar entre aspas, ruins. Porque Deus sempre é soberano em nossas vidas e usa tudo em nossas vidas para a sua glória. Mas é interessante que Jesus ele não para, ele diz, eu ressuscitarei. E eu irei adiante de vós, o versículo mesmo fala, né? Para a Galiléia. E aí depois, a gente sabe da história lá em Atos, capítulo 1, 2, o início da igreja 2, capítulo 1, que Jesus ele volta aos céus e ele diz, olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu enviarei o Espírito Santo, que ficará com vocês, dentro de vocês. E a mesma coisa, estamos passando aparentemente por uma pandemia, né? No final, há boatos aí de mais ondas, mas enfim, não é algo bom, é notícia em todo mundo, mas o Senhor Jesus avisou nós que haveriam coisas assim neste mundo. Só que Ele não parou por aí, Ele disse que voltaria. Então, o próximo grande evento no mundo é o arrebatamento da igreja, ou seja, dos salvos, depois a sua volta a esse mundo, para instalar o seu reino milenar. Então Ele não parou nas desgraças que acontecem nesse mundo. Ele disse, olha, eu voltarei, eu vou iniciar o meu reino milenar, e lá não haverá mais dessas coisas aí. A palavra escandalizar no original significa fazer pecar, fazer tropeçar, se extraviar, se ofender, ficar chocado, ser afetado, fazer vacilar, uma armadilha para se desviar, induzir ao pecado, cair na fé, impedir a conduta ou o pensamento correto. Essa palavra no original quer dizer tudo isso. Todos esses significados não dizem respeito à perda da salvação, não quer dizer isso. Cair da fé ali, que é um dos significados, não quer dizer a perda da salvação, é uma crise na fé. É um enfraquecimento da fé do crente por uma causa externa, uma crise na fé do Filho de Deus, às vezes também em causas internas. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos, principalmente com Pedro. Mesmo diante do aviso de Jesus, nós podemos observar no texto a autossuficiência da fé de Pedro. Ele afirma que jamais abandonaria o seu Senhor. Depois ele afirma que morreria por seu Senhor.
mas que nunca o negaria. E o que aconteceu? Ele abandonou o Senhor, ele não morreu pelo Senhor e ele negou o Senhor. Que coisa! Mas o Senhor restaurou a vida dele, e isso que é interessante. Mais tarde sabemos que Pedro abandonou o seu Senhor, negou não só uma vez, mas 3 vezes. Pedro confiava demais em si mesmo, e o seu excesso de confiança em si mesmo foi mortal para a sua fé, quando a tribulação atacou ele. Constable escreveu o seguinte, abre aspas: ao enfrentar a perseguição por causa de sua lealdade a Jesus, não se deve confiar na força de seu compromisso, fecha aspas. Ou seja, eu confio na força de Jesus para me ajudar a cumprir com o meu compromisso. É diferente. E é nisto que nós precisamos confiar. Vivemos um mundo cada vez mais pior, flexível, cada vez mais longe dos princípios do Senhor, de condutas corretas, de um bom caráter. Então, se nós como pais precisamos passar essa fidelidade aos nossos filhos, para que quando eles vão enfrentar situações mais desagradáveis, que eles possam também serem firmes, fiéis ao nosso Deus. Não confie em si mesmo para seguir a Deus, confie na graça dele. A salvação que chegou até nós, chegou por causa de sua graça. Chegou porque o Senhor veio até nós com sua graça. Caso contrário, você poderá cair. Sua fé poderá desvanecer. É muito fácil falarmos que nunca seremos desleais com o nosso Senhor. Nunca serei desleal com o Senhor Jesus. É fácil falar. É fácil falar, eu não serei desleal com a igreja de Cristo. E aqui no nosso caso, no seu caso, minha igreja local. Eu não serei desleal com a obra do Senhor Jesus, quando as coisas estiverem bem em nossas vidas. O pastor Valdir citou no início, Quando as coisas estão bem, é fácil. Agora, quando as coisas não estão muito bem, é difícil. Mas é muito difícil. Não é muito fácil, não. Você precisa ter muita paciência. Você precisa ter muito controle. Você precisa ir aos pés de Cristo e pedir para Ele ajudar. Difícil mesmo é cumprir com tais palavras. É difícil ser leal quando as dificuldades batem na porta das nossas vidas. Imagina Pedro. Eu estou aqui com meu Senhor, participamos de uma ceia, e meu Senhor é meu guia, estou com os discípulos, meus amigos e companheiros, e agora viemos aqui para o Monte das Oliveiras, passear um pouco, se refrescar, não sei. Mas Pedro estava muito seguro de si mesmo. E ele pôde falar: Senhor Jesus, eu nunca vou. Nunca. Mas tudo estava bem na vida dele. Daqui a pouco vieram os soldados judeus. E a gente sabe da história que ele até tirou lá da faca dele, da espada dele, Aí sim, eu acho que pode ser que Pedro quase fosse um gaúcho judeu, pastor Roger? E foi cortar a orelha lá de um soldado, bem bravo. Só que Jesus acalmou toda a situação, Jesus foi levado e as coisas já não estavam mais fáceis como estavam antes. Poxa vida, estou sozinho, todo mundo se foi, eu também, vou correr. Meu mestre está preso. As
coisas não estavam tão mais fáceis para Pedro. Como você tem agido perante essa pandemia? Como você tem agido diante de uma dificuldade financeira? Uma dificuldade na sua saúde? Como você tem agido perante uma dificuldade em um conflito com um familiar, com um colega de trabalho da faculdade, da escola, até mesmo com um conflito com algum irmão na igreja? Como está a sua fé perante dificuldades que acontecem em sua vida? Cuidado com uma fé autossuficiente. Dependa plenamente da graça de Deus para você viver sua vida diariamente e em quaisquer condições. Vamos ver agora como foi a crise da fé de Pedro. Agora vá lá para o versículo 66. Eu vou ler até o 71, tá? Lá em Marcos 14, 66 ao 71. Vamos fazer o seguinte. Vou pedir a sua ajuda nessa leitura. Então assim, eu vou ler o 66. Qualquer irmão ou irmã que deseje, leia em voz alta o 67, daí uma próxima lê o 68, até chegarmos no 71. Pode ser assim, combinado? Vocês me ajudam então. Vou ler o 66. Continuando Pedro na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Cristo: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. Ele, porém, começou a caminhar e lugar. Não conheço esse homem de quem falais. Ok, obrigado pela sua ajuda. Agora, Pedro vai atrás então de Jesus, lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Jesus estava preso, sendo interrogado, e Pedro estava lá no pátio, se aquecendo no fogo. Começaram a reconhecer ele, né? Você é um deles, é um daqueles seguidores, você também é Galileu. Jesus andava por aquelas bandas lá, né? Então nessa narrativa, Jesus havia sido levado, preso na casa do sumo sacerdote para ser interrogado ali pelo sinédrio. E Pedro acompanhava de longe. Ele, como os demais discípulos, havia abandonado Jesus. Sua fé estava desvanecida. E agora ele estava sendo confrontado como um dos seguidores de Cristo. E com sua fé em crise, ele nega o seu Senhor. Fica mais fácil negarmos nossa fé quando estamos numa crise. Fica mais fácil dizermos: não, eu não sou crente, eu não sou um filho de Deus, não, eu não vou naquela igreja, eu não sigo a Bíblia. Quando a minha fé está fraca, está numa crise. Interessante aqui observar que a criada deseja estar face a face com Pedro, né, para ter certeza de quem ele era. Porque a primeira vez ela: olha, você é um deles. Não, eu não sou. Depois parece que ela segue ele, né, ele vai para outro lugar, ela segue de perto. Você é um deles, sim. Olha que você é. Depois também os demais que estavam ali no pátio acabam identificando Pedro, né, como um seguidor de Jesus Cristo, pelas características de um galileu. Por mais que a nossa fé seja atingida por uma crise, e por mais que nós procuramos despistar quem somos, ou que somos, como salvos em Cristo, sempre seremos descobertos. Igual Pedro, que procurou dizer que não eram dos seus seguidores, dos seguidores de Cristo. Por mais que a nossa fé esteja em crise, ainda há resquícios,
Se eu sou o Filho de Deus, ainda há resquícios na minha vida de quem eu sou. E que as pessoas que ainda não são filhos de Deus, elas conseguem observar e reconhecer isso. E é interessante, porque o Senhor Deus usa até mesmo isso como testemunho para essas pessoas. Eles disseram: olha, você é um deles, você é um galileu. Então, que isso sirva de uma lição para cada um de nós, que sejamos reconhecidos por sermos filhos de Deus fiéis a Ele. Não um filho de Deus briguento, não um filho de Deus mais ou menos, mas que nós possamos ser reconhecidos, aquela pessoa lá realmente é crente. Não um filho de Deus só por andar com uma Bíblia debaixo do braço, não só para vir com uma roupa bonita na igreja, mas porque, além disso, eu sou um filho de Deus diariamente no meu serviço, na minha escola, na minha família e assim por diante. Que possamos ser reconhecidos por essas características, pelo bom caráter. Enquanto o Senhor Jesus estava sendo torturado e sendo desprezado lá no local, na casa do sumo sacerdote, Pedro estava negando no pátio da casa. Ali no versículo 31, Pedro ainda jura que não conhecia Jesus. Geralmente esse juramento era feito em nome de Deus, por ser uma autoridade acima de todas as outras autoridades. Então, provavelmente, Pedro: olha, eu juro por Deus, está acima de mim, como autoridade acima de mim. Isso dava um respaldo para aquilo que ele falava: eu juro por Deus, que não sou um deles. Também Pedro invocou uma maldição sobre si mesmo, caso estivesse mentindo. Não sei que maldição ele invocou, mas ele poderia ter dito: olha, se eu estou mentindo, que caia um raio na minha cabeça, que eu morra, que eu quebre o pé, sei lá, não sei. Mas ele invocou. Então, além de ele falar: eu juro por Deus que não sou filho de Deus, ele também estava invocando uma maldição para ele. Pode ser que você nunca tenha chegado ao extremo de Pedro, mas provavelmente você já passou ou está passando por uma crise em sua fé. E a solução é arrependimento. Porque soubemos que Pedro se arrependeu e o Senhor Jesus o perdoou. Esta é a solução para nossas vidas: arrependimento. O arrependimento pela fé de Pedro. Veja lá o versículo 72. E antes de olhar para o versículo, às vezes nós, como seres humanos, pensamos: olha, realmente eu não sou como Pedro, eu nunca cheguei a esse extremo de agir como ele, assim como Pedro agiu. Eu sou um crente bom, eu sou um crente assim que está dentro da média. Não é que nós devemos desejar o que aconteceu para Pedro com cada um de nós, mas parece que às vezes, quando coisas extremas assim acontecem na vida de um crente, parece que ele recebe um choque elétrico, né? Quando ele se arrepende, parece que há uma nova fase na sua vida. De agora em diante eu preciso realmente andar fiel a Deus, não voltar mais atrás. E às vezes, quando nós não passamos por situações assim, parece que sempre vivemos aquela vida na média só. Nunca passamos daquela linha, nunca vamos à frente, a mais pelo nosso Senhor. Porque o nosso Senhor merece sempre mais e reticência. Sempre mais, Ele merece. Tudo que nós façamos, tudo que nós fazemos é bom, porque é pela graça de Deus, mas Ele sempre merece mais. Versículo 72. E em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto.
Então, apesar de sua crise na fé, ainda lhe restava um pouco de fé. Deus guardou o seu servo com algumas fagulhas de fé, e essas faíscas se transformaram num grande fogaréu, um fogaréu imenso. Levaram Pedro ao arrependimento e o aumento na sua fé. Adiante, Pedro foi usado poderosamente por Deus para iniciar a sua igreja. Pedro até mesmo levou o evangelho aos gentios, quando ele teve uma visão lá de animais puros e impuros. E Pedro obedeceu a Deus. Algo que era impossível para um judeu. Falar com os gentios. A história de Pedro revela a graça perdoadora do Senhor Jesus. Não importa o tamanho da sua crise. Deus sempre tem o tamanho perfeito de perdão para o tamanho dos seus pecados. Mas por esse resto de fé que lhe sobrou, você precisa se arrepender. E depois de perdoado, Deus lhe usará grandemente para você ser uma bênção para a sua igreja e para as pessoas ao seu redor. Não só aqui na igreja, mas lá fora também. Quando o galo cantou pela segunda vez, Pedro lembrou das palavras de Jesus, de que ele fracassaria na fé, o negando por 3 vezes. Já pensou algo assim? O próprio Senhor Jesus vem e diz para mim: Rafael, você vai me negar. Você vai falhar. Meu Senhor, por favor, não fale uma coisa dessa. Vai acontecer. Mas eu vou te restaurar, você vai se arrepender. Lucas 22:61 diz assim: aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então, o Evangelho de Lucas dá outros detalhes. Provavelmente Jesus já foi torturado e interrogado, e os soldados estavam levando ele para algum outro lugar, e levando ele, passa pelo pátio e vê Pedro lá, e Pedro olha para ele e ele lembra. Então Lucas nos dá essas informações do que aconteceu com Pedro. De alguma forma, quando Jesus estava sendo levado para outro local, ele olha para Pedro, ele foca em seus olhos de tal maneira que faz com que Pedro lembre-se das palavras do seu mestre. Pedro percebe que o seu Senhor tinha razão em suas palavras. Ele percebe a grande besteira que ele fez e percebe que deve sempre ser dependente de Deus para a vida cristã, porque ele é fraco demais para conseguir viver a vida cristã com a sua própria força. Isso deve ser uma lição para cada um de nós. Deve ser uma lição para mim e para você. Não seja como Pedro nesse momento. Mas se você está vivendo assim, a palavra de Deus sempre tem razão. Os conselhos de Deus sempre são corretos. Muitas vezes tenho eu aconselhado, não só jovens na igreja, mas às vezes esposos, às vezes esposas, às vezes com relação a um trabalho, com relação ao casamento, com relação ao futuro. E quando as pessoas me procuram com algum conselho, eu sempre procuro dar um conselho que venha estar de acordo com a palavra de Deus. E se alguém replica, eu digo: olha, não sou eu que estou falando, é Deus na sua palavra. É sua escolha querer fazer ou não. Mas eu tenho certeza que o que está aqui tem a razão, vai dar certo. O que está aqui. Então não seja autossuficiente. Não pense que é forte para enfrentar alguma situação sem Deus. Seja totalmente consciente da sua fraqueza e de sua dependência de Deus. Eu já fiquei 1 ano e meio só com a igreja virtual, igreja entre aspas, tá? Com os cultos virtuais, então vou ficar mais. Nesse 1 ano e meio eu consegui me manter, não vai conseguir até o final. Porque Jesus Cristo diz em sua palavra que a igreja é física, se encontra fisicamente.
Eu só estou dando um exemplo claro para as nossas vidas nos dias de hoje, mas existem outros exemplos. Não vire o rosto quando Jesus desejar olhar fixamente nos seus olhos. Isso quer dizer que você não deve fechar seus ouvidos para a palavra de Deus. Jesus não vai vir aqui e olhar para você diretamente, como fez com Pedro, fisicamente. Mas a palavra de Deus fala aos nossos corações. Então não feche os ouvidos para a palavra de Deus. Deixe ela lembrar você dos ensinamentos de Deus e sempre se arrependa. O versículo mostra que Pedro caiu em profundo pranto, ele chorou amargamente. Esta deve ser a atitude de cada um de nós. Jesus estava passando por uma tremenda crise em sua vida. E Pedro estava em crise na sua fé, porque as coisas não estavam mais andando como ele gostaria que andassem. A diferença das duas crises é que Jesus se manteve fiel, enquanto Pedro não. Jesus sempre se mantém fiel. Olha, uma coisa é certa. As crises vêm em nossas vidas. Isso é um fato. O que nós vamos fazer quando a crise vier é que é a questão. Se nós vamos obedecer a palavra de Deus ou não. Muitas vezes fracassamos na fé. Entramos numa crise em nossa fé porque a vida não está andando do jeito que desejamos que ande. Eu não vou mais ouvir o pastor Valdir, porque eu pensei que ia funcionar dessa forma, mas está funcionando da forma que a Bíblia, que Deus quer. Eu queria que funcionasse da minha forma. Eu não vou mais ir para a igreja. Eu não vou mais ler a Bíblia. Eu não vou mais orar. Porque as coisas não estão acontecendo conforme eu queria, estão acontecendo conforme Deus queria que acontecesse. E é esse o objetivo de Deus, que as coisas na minha vida aconteçam conforme Ele quer. Que os desejos e as vontades dele sejam cumpridas em nossas vidas e não as nossas. E nós devemos lembrar que os desejos e vontades dele são boas, são bons. Ele quer nos abençoar sempre. Precisamos saber que, mesmo essa pandemia, como um exemplo, pode ter nos afetado. A economia pode não estar como desejamos, mas o nosso Senhor Jesus sempre permaneceu fiel a cada um de nós. Não é uma grande verdade? Sempre permaneceu fiel. Apesar do Senhor Jesus ainda ser rejeitado e negado, e muitas das vezes, por nós mesmos que somos seus filhos, Ele continua sendo fiel com nossas vidas, com nossas famílias, com nossas igrejas. E essa conferência de aniversário e a sua presença hoje aqui à noite é prova da fidelidade de Deus, que Ele é fiel. 2 Timóteo 2, 11 e 13 diz: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Esta é a nossa esperança. Quando entrarmos numa crise em nossa fé, de que se dermos ouvido à palavra de Deus, se nos lembrarmos dos seus ensinamentos e nos arrependermos, Ele nos perdoará, nos livrará de quaisquer vestígios de crise e aumentará a nossa fé, para que vivamos de uma forma totalmente dependente dEle, com a nossa fé totalmente dependente dEle. Amém? Senhor Deus, te dou graças por esta igreja mais uma vez, por esse culto e tua palavra que tanto fala aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, pela vida de Pedro, pelo exemplo, experiência que o Senhor deixou na sua santa palavra. Ajude a cada um que esteja passando por dificuldades na sua fé, para que venha hoje mesmo tomar essa decisão de arrependimento, e o Senhor restaure a fé na vida dessa pessoa, que essa pessoa possa voltar amanhã com sua fé restaurada, aumentada, com alegria e ânimo para continuar te servindo neste mundo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado pela sua atenção, pastor Valdir.